debates, informações, notícias e muita diversão. Nós somos a Web Rádio Conexão Up, a número 1 da internet. Acesse. Horas e 2 minutos, e você está ligado na Web Rádio Conexão Up, a rádio que toca o céu. A partir desse momento, passamos a apresentar o nosso quadro semanal Compartilhando a Palavra. Hoje, Pastor Edson de Souza está aqui conosco, ao vivo, na Conexão Up, para trazer uma palavra para a sua vida. Boa tarde, Pastor Edson, seja muito bem-vindo ao programa Fé. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos os ouvintes. Paz seja convosco. Prazer estar falando com vocês. Bastante tempo a gente não vinha aqui. Verdade, pastor. Mas eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Agora a gente fazendo com a live também, direto aí com o Facebook Tocando o Céu. E através dessa rádio aí que tem nos abençoado e tem me abençoado também. Desde que a gente começou, só foram bênçãos. Amém, verdade. E depois que você começou a trabalhar aqui também, muitas coisas boas aconteceram. Amém. Deus seja louvado. Amém. E eu queria falar com você, que está aí, também ligadinho agora, linkado aí no Facebook Tocando o Céu. E essa live de hoje aqui traz um assunto bastante... Não é um assunto polêmico, mas sim algo que a gente precisa na nossa vida com Deus, nossa vida cristã. E o assunto de hoje, que foi escolhido através da votação aí no Facebook, né, Yara? Sim. O assunto, o caráter cristão. E é um assunto que nos traz algo que nos faz refletir. E nos traz algo que nós precisamos, através não somente da nossa fé, nós precisamos através da nossa vida, sentir que nós somos diferentes. E o caráter cristão, ele é algo que está dentro do ser humano, mas às vezes não é desenvolvido. Então a palavra caráter, ela tem origem em uma palavra latim que significa marca. A marca ou a qualidade distintiva que todo ser humano tem. E para a gente entrar nesse assunto, eu queria ser embasado num texto aqui no livro de João, também livro de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. E para a gente entrar nesse assunto e falar um pouquinho sobre o caráter cristão, eu queria entrar nessa palavra aqui, foi que Deus trouxe ao meu coração. E você que está assistindo agora aí, fique comigo, fique linkado, você que está em casa, você que está no seu local de trabalho, ouça com atenção aí, e dentro desse... Não dessa pregação, mas essa palavra que trouxe aqui é para mim, é para você. A gente vai compartilhar e você que está ao vivo aí, você que está linkado aí no Facebook Tocando o Céu, participe com a gente e Deus vai te abençoar. Amém? Gostaria de fazer uma oração primeiramente. Estamos entrando agora ao vivo. Então, vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Pela oportunidade de estarmos... falando com as pessoas que estão aí no Facebook agora, as pessoas que estão ouvindo aí através da Conexão Up. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa nos dar, Pai, uma palavra que possa chegar aos corações desses que estão aí. É o meu pedido de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Meu nome é Edson Souza, né? Talvez aqui os que estão assistindo estão vendo aí, eu trabalho numa empresa, mas hoje eu estou aqui, sou pastor aqui da Comunidade Evangélica Reino Vivo, um dos pastores auxiliares. Cada dia está um aqui, e a gente assistindo e sempre compartilhando aí todos os dias. Esse momento aqui, todas as quartas-feiras, que tem a palavra de fé, é um dia diferente. Hoje também nós temos culto à noite. E a quarta-feira hoje é um dia especial. E esse horário que nós estamos aqui, se você está aí ouvindo, é porque Deus quer falar ao teu coração. Amém? Eu queria ler um texto com vocês aí para a gente falar um pouquinho desse assunto, que é o caráter cristão de hoje. Amém? Essa palavra está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 3. É um texto bastante conhecido. Queria ler alguns
versículos aqui para a gente poder entrar no assunto. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou-lhe Nicodemos: como podemos um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Então respondeu Jesus: em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas ele não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Então Jesus lhe acudiu e disse: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo o que dizemos e o que sabemos, e testificamos do que temos visto. Contudo, não aceitais o vosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Aí você me pergunta: pastor, o que tem a ver o caráter cristão com essa palavra? Tudo a ver, meu querido. Tudo a ver. Porque quando a gente fala em caráter, quer dizer marca. Quando a gente fala de ser cristão, a gente está falando de Cristo. Ser a imitação de Cristo. Então ter um caráter cristão é ser igual à marca de Cristo. Ter a marca de Cristo, melhor dizendo. E Jesus Cristo, ele tinha um caráter e uma personalidade sem igual. Ele tinha a mansidão, ele tinha a humildade, muitas e muitas qualidades. Mas o Senhor era obediente ao seu Pai. Jesus Cristo, ele tinha, enfrentava situações, mas ele agia com perfeição. E se nós quisermos sermos a imitação de Cristo, se nós queremos mudar o nosso caráter, se realmente a gente quer ter a marca de Cristo, nós temos que viver essa palavra. E aqui, voltando para o texto, diz que existia um homem muito importante. Aqui em algumas versões da Bíblia diz que ele era um dos principais, em algumas Bíblias diz que ele era um príncipe, e em alguns dizem que ele era do alto escalão na sociedade. E esse homem chamado Nicodemos, ele tinha um questionamento muito grande sobre quem era Cristo, o que ele tinha o diferencial. E Nicodemos tinha tudo que ele queria, que ele podia. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a posse, ele tinha a riqueza. Mas algo... Desculpe, caiu aqui a conexão. Estamos voltando. Amém? E aqui a palavra de Deus diz que nós devemos ter a marca de Cristo. E a palavra de Deus diz aqui no livro de João, capítulo 3, que estamos lendo agora, só retomando, diz que esse homem chamado Nicodemos, ele procurou a Cristo. E aqui no versículo 3 diz que ele foi ter a noite com Cristo. Talvez naquele momento ele tinha uma certa vergonha, ele tinha um certo sentimento de que ele não queria ser visto com Cristo, porque quem ele era na sociedade. E aqui diz no versículo 2, diz que ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com você. Eu não sei do caráter de Nicodemos. Eu sei do meu caráter. Eu não sei do caráter seu. Nicodemos aqui tinha um questionamento. Ele estava questionando algo de Cristo, como eu também era. Eu era uma pessoa muito questionadora. Principalmente na parte de que se diz de crença, na parte de igreja, principalmente. Porque a gente é muito crítico em alguns aspectos.
todo mundo às vezes está errado. Não, mas eu estou certo. Eu sempre acho que eu estou certo. E eu era assim. E aqui a palavra de Deus diz que quando Nicodemos teve encontro com Jesus, ele tinha muitas dúvidas. Ele queria saber de algo por que Cristo era daquele jeito. Aqui no versículo 3 diz que, então respondeu a Jesus: em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele homem culto, que tinha uma inteligência, ele não entendia isso. O que é nascer de novo? Ele perguntou para Jesus: como assim nascer de novo? Por quê? Irmão, irmã, eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei as dificuldades que você está passando. Eu não sei aquilo que está afligindo o teu coração. Eu sei o que passa comigo. Eu sei aquilo que aflige o meu coração. E talvez você esteja aí do outro lado e se questionando, falando assim: poxa vida, mas está acontecendo tantas situações comigo, tantas coisas que eu tenho passado e Deus não me abençoa. Por que isso, por que aquilo? Todos nós temos questionamentos na nossa vida. E tem muitas coisas que nós não vamos ter a resposta. Somente quando tivermos um encontro com Deus. Somente quando tivermos um encontro com Cristo. Enquanto nós vivemos nessa terra, enquanto nós vivemos na nossa caminhada, nós precisamos entender que Deus pode fazer coisas na nossa vida que a gente nem imagina. Quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus, ele tinha muitos questionamentos. Eu não sei o caráter dele. Eu não sei o que ele queria de Cristo. Eu sei que ele tinha algo no seu coração que ele incomodava. Era o quê? Era dificuldades, situações. Mas quando ele foi questionar Cristo sobre como assim nascer de novo, o que é isso? Aqui no versículo 5 diz que Jesus respondeu: em verdade eu te digo que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Esse questionamento que a gente faz muitas vezes, fala assim: puxa vida, mas eu me batizei, eu já me converti, mas agora o que eu tenho que fazer de novo? O que eu tenho que fazer para mudar o meu caráter? A marca de Cristo. Como eu posso ter a marca de Cristo? Muitas coisas a gente tem que fazer, principalmente na obra. Porque nós já recebemos, nós já nos convertemos, nós já nos batizamos, mas e aí agora? Qual é o próximo passo? É buscar a Cristo. É buscar a marca de Cristo. Jesus Cristo nos trouxe muitos testemunhos de que Ele veio, Ele passou por aqui, Ele mostrou, falou assim: não, realmente é difícil, mas dá para viver sem pecado. Nós não conseguimos viver sem pecado. Eu peco todo dia, você peca todo dia. Mas se realmente nós quisermos viver como verdadeiros cristãos, nós precisamos nascer de novo. Mas como eu faço isso? Fazer as mesmas perguntas que Nicodemos fez: Senhor, como que eu posso nascer de novo? Jesus Cristo estava falando das coisas espirituais, não estava falando das coisas carnais. Nicodemos não entendia. Falou assim: como que eu sou velho e eu posso? Como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Porque ele já era uma pessoa de idade. A Bíblia relata aqui que ele era muito mais velho que Cristo. E aqui na palavra de Deus diz que quando ele questionou a Jesus, falou assim: como nascer de novo? E Jesus Cristo diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Nicodemos questionou ele de novo, e Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Você sente o vento, mas você não sabe de onde vem. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente não tem uma resposta, a gente precisa ir buscar. E às vezes a gente deixa o Cristo em segundo plano, a gente deixa as coisas nossas, nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, e a gente deixa um pouco o Cristo de lado. E só às vezes na dificuldade a gente vai buscá-lo. Não deveria ser assim, mas nós somos assim. Então, meu irmão, minha irmã, hoje Cristo, Ele quer estar com você. Ele não precisa de você, mas Ele quer estar com você porque Ele te ama. Jesus Cristo te ama. E Ele tem algo para fazer na sua vida. Desculpe, o telefone não para de tocar. Mas Jesus Cristo precisa de nós. Jesus Cristo precisa
fazer algo na nossa vida. Só que nós temos que deixar. Nós precisamos dele. Ele não precisa de nós. E nós precisamos às vezes deixar. E Cristo é tão bom com a gente que muitas vezes a gente não querendo, ele, mesmo assim, ele nos dá a liberdade de dizer, não, se você não quiser me buscar, tudo bem. Estava falando com uma pessoa agora vindo aqui para a rádio, e essa pessoa falando das suas dificuldades, das coisas que tem afligido o coração dela. Isso nos mostra, irmãos, que falar de Jesus para as pessoas é fácil, só que nós que dificultamos. Nós que muitas vezes colocamos barreiras para não fazer. Eu estava lembrando agora, irmã Yara, eu vindo para cá, falei assim, puxa vida, quantas vezes vim aqui fazer o programa e quantas vezes deixei de fazer por causa do trabalho. Não faço mais isso. Verdade, pastor. No início, a gente fazia apenas pela web rádio há 1 ano e meio atrás, e Deus tem nos abençoado, temos entrado no Face e levado a palavra de Deus e muitos testemunhos, muitas pessoas abençoadas, e eu agradeço muito por o Senhor ter aceitado esse convite neste horário de trabalho, colocando Deus em primeiro lugar. É isso mesmo, a gente coloca sempre prioridades na nossa vida. E a prioridade deveria ser as coisas de Deus. Porque a Bíblia ela é clara. O Senhor cuida das nossas coisas. Mas primeiro a gente tem que priorizar. A nossa marca, o nosso caráter, ele é moldado através das nossas experiências. Muita gente fala assim, não, o caráter não pode ser mudado. Não, o caráter pode ser mudado, sim. Mas através do quê? Através do Espírito Santo de Deus. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida, a sua casa, seus parentes, sua família. Depende de você. Nós somos exemplos. O meu caráter, ele é moldado diariamente. Não, tá, mas quem era mau caráter agora é um bom caráter. Sim, o Espírito Santo, através da minha conversão, através do meu testemunho, meu caráter pode ser mudado, sim. Porque se eu tiver o caráter de Cristo, o que é ser cristão? Ser cristão é ter a marca de Cristo, é ser uma cópia de Cristo. Então o meu caráter pode ser mudado, sim. Porque muitas pessoas falam assim, mas se converteu, fez um monte de burrado na vida, fez um monte de coisa errada, só que hoje está numa igreja. Irmãos, mas quem não pecou? Quem tem o passado limpo? Quem nunca fez coisas erradas? Todo mundo fez coisas erradas. Mas a palavra de Deus, ela diz que a partir do momento que eu me converti, a partir do momento que eu disse, não, eu quero seguir a Cristo, a partir desse momento, as minhas coisas erradas estão no mar do esquecimento. A Bíblia relata isso. Então nós cremos nisso. Nós cremos que Cristo pode nos dar sempre uma nova oportunidade. Por mais que nós somos errados, por mais que a gente peque, por mais que a gente faça tantas coisas que não lhe agradam, mas mesmo assim ainda Cristo nos ama. Deus nos ama. E Cristo provou para nós aqui, estando nessa terra, que realmente tem condição de viver, tem condição de fazer as coisas certas. É nós que complicamos. É nós que muitas vezes colocamos obstáculos para não fazer muitas coisas na obra. Voltando para a palavra aqui, no versículo 10 diz assim, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Então Jesus lhe disse, você é mestre em Israel? Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que tenho visto. E se tratando das coisas terrenas não credes, como crereis nas coisas espirituais, nas coisas celestiais? É isso, meu irmão, às vezes a gente vê muito o lado carnal, a gente vê muitas coisas práticas. A gente esquece das coisas espirituais. Deus, ele trabalha no espiritual, ele não trabalha somente no material, ele trabalha também na nossa vida. Ele faz situações para que a gente possa segui-lo. Mas depende de mim, depende de você. Depende de você fazer a sua parte. De abdicar de coisas que talvez desagradam a Deus. Não estou falando que estar na igreja toda hora,
todos os dias, enfim, isso vai te penalizar menos. Não, isso não, estar congregando é o que está na Bíblia. Nós devemos congregar porque eu preciso do meu irmão para mim poder me firmar na minha fé. Mas só isso não é suficiente, existem tantas outras coisas: oração, busca, leitura da palavra, muitas coisas que necessitam na nossa vida diária para que a gente consiga estar firmado. Só que de nada adianta tudo isso se nós não exercitarmos a nossa fé. Esse programa aqui é o programa Fé. E essa palavrinha tão pequena, ela é tão importante na vida do cristão. É tão importante na mudança do caráter cristão, é a fé. Sem a fé, nada acontece. O milagre não acontece, as situações não acontecem, Deus não age na nossa vida se não for através da fé. Se não tiver a fé firmada e fundamentada em Cristo, nada vai acontecer. Nada. E Nicodemos aqui relata que ele tinha os questionamentos, mas a palavra de Deus não diz o que aconteceu depois. Se ele se converteu, se ele não se converteu. Eu creio que sim. Agora, através da sua crença judaica, ele foi falar com Cristo e não entendeu a mensagem. Jesus Cristo estava falando de uma coisa e ele estava entendendo outra. Nós somos assim. Às vezes Deus fala conosco, mas eu aceito aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, a coisa prática, a coisa carnal. Eu muitas vezes não aceito nas coisas espirituais. Eu vejo as coisas que estão aqui ao nosso redor, as coisas práticas. Tem gente que, se não vê um milagre na igreja, no seu dia a dia, ela não acredita. Por quê? Porque a sua fé, ela é morta. Ela não consegue exercitar. Para termos uma mudança de caráter, se não haver mudança, não adianta nada. Existe uma outra passagem aqui, até que eu ia trazer aqui, que é do jovem rico, que ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu não tenho roubado, eu não tenho matado, eu não tenho feito nada de errado. Então o que eu preciso para ser salvo? E Jesus Cristo falou para ele assim: não, vende tudo que você tem e segue-me. Essa parábola, ela não tem um término, ela fica no vazio. Ela não sabe se esse jovem se converteu ou não, se ele seguiu a Cristo. Ele virou as costas para Cristo. Ele simplesmente foi embora. Por quê? Ele não queria se livrar das coisas, das suas riquezas. Aí você me fala hoje: tá, mas então eu tenho que vender tudo que eu tenho e seguir a Cristo, daí eu vou ser salvo. Não, meu irmão. Jesus Cristo estava falando para ele das coisas espirituais. O que é prioridade na sua vida? Desse jovem rico que a Bíblia retrata, ele fala que ele tinha muito mais amor nas coisas, nas suas riquezas. Eu não sei onde você tem colocado o teu coração. Eu não sei aonde é que você tem colocado as tuas prioridades. O caráter cristão, ele é moldado através das nossas experiências com Cristo. Se eu não tiver experiência com Cristo, como que eu posso viver nas coisas que Cristo tem para mim? Como que eu posso ter a marca de Cristo? Porque ter um caráter cristão é ter a marca de Cristo. Então eu te convido a você ter uma experiência com Deus. Pastor, mas como eu faço? O que eu tenho que fazer? Nós estamos aqui no endereço da rádio, aqui na Rua Iguaçu? Rua Iguaçu 2036, me fugiu agora, né? Nós estamos no novo endereço também, Comunidade Evangélica Reino Vivo. Nós estamos na rua Avenida Rio Grande do Sul, número 520, bairro Jardim Florido. Esse é o endereço aqui da rádio, esse é o endereço aqui da nossa igreja, nossa nova casa. Acabou de ser construído, inauguramos sábado. Nós temos culto às 8 horas da noite, nós temos culto no domingo às 8 horas da noite. Nós temos todos os pastores auxiliares que estão fazendo aqui o programa. Irmão, não estou convidando aqui para você vir na nossa igreja, mas eu estou convidando a você a mudar a sua forma de ver a vida. Talvez Cristo não esteja junto com você, porque você não quer. Se Cristo estiver com você, vai ser mais fácil. Se nós mudarmos a nossa forma de pensar e exercitarmos a nossa fé, com certeza Cristo vai nos abençoar. Talvez no tempo não que você queira, mas no tempo de Deus. Porque esse tempo que nós vivemos aqui, ano, meses, não é o tempo de Deus.
Talvez as coisas não estejam acontecendo aí na sua vida. Por quê? Porque não chegou o tempo ainda. Pastor, mas eu tenho vivido lá na minha igreja, eu tenho buscado, eu tenho feito tantas coisas, mas Deus não tem me abençoado. Talvez você não tenha colocado a prioridade da sua vida espiritual em Cristo e deixado as suas coisas para que Cristo possa cuidar delas. Nós precisamos mudar para que Deus possa nos abençoar. Se não for através de mudança, não for através de mudar o nosso caráter para o caráter cristão, nada vai acontecer. Pastor, mas Deus me abençoou muito no passado e hoje eu não estou conseguindo voltar. Talvez você que está assistindo aí, você fala assim, não, isso aí é conversa. Talvez tudo isso que você esteja falando aí, pastor, talvez seja somente conversa fiada. Eu já fui evangélico, eu já fui crente, eu já fui convertido, eu não fui. Eu não acredito nessas coisas. Meu irmão, eu era assim. Só que existe duas situações. Ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Você que escolhe. Deus, ele é tão bom. Jesus Cristo, ele ama tanto nós que ele nos dá a liberdade, ele nos dá o livre-arbítrio de nós estarmos com ele ou não. Se você estiver precisando de oração, se você estiver passando por alguma situação, coloque aí no Facebook, coloque aí nós vamos orar, nós vamos determinar para que Deus possa agir lá na sua vida, para que Deus possa mudar aquilo que está acontecendo. Eu creio, eu tenho fé. Agora, se você não tiver fé, se você não quiser realmente uma ajuda, que se você não mudar a tua atitude para com Deus, nada vai acontecer. Nós precisamos que Cristo esteja conosco para que nós possamos ter ajuda. Se eu simplesmente achar que não, mas para mim, eu sou certo, eu não roubo, eu não mato, eu não defraudo, eu não passo ninguém para trás. Irmão, meu irmão, isso é a nossa obrigação. Isso é obrigação sua ser certo. Não, mas eu não defraudo ninguém, eu não sonego impostos, eu não devo para ninguém, eu não faço nada errado, eu faço tudo certo. Eu tenho um temor a Deus. Isso não dá direito para outras coisas. Ser certo faz parte do caráter cristão. Ser correto faz parte do caráter cristão. Viver com Cristo não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, não é. Muita gente tem desistido na sua caminhada e achado que as coisas de Deus ou as coisas de viver com Cristo são conversa fiada. Eu falava isso, irmão. Eu falei, esse papo de igreja, esse papo de Cristo, isso é chato. Meu pai na fé, a pessoa que me evangelizou, eu falava para ela, cara, esse papo de Cristo é chato. Essas coisas de Deus, essas coisas de igreja, isso Mas a pessoa persistiu, ela continuou, e ela continuou falando de Cristo, persistiu comigo, e até várias situações que eu falei assim, poxa vida, aquela pessoa, eu acho que ela vai desistir de mim. Era muito meu amigo, eu falei, vamos continuar nossa amizade, mas não fala mais de Cristo, não fala mais de coisa de igreja, não fala mais de coisa de conversão, de batismo, não fala dessas coisas. Aí, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu tive que estar lá na sarjeta para daí poder realmente falar assim, não, eu preciso de Cristo. Sem Cristo, eu não posso viver. E é essa a opção que nós devemos fazer. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, que tudo que é errado, hoje é certo. Tudo aquilo que, as coisas que não nos ajuda hoje está certo. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso principalmente na televisão. Todas as coisas que são erradas hoje é certo. Então, o mundo, meu irmão, minha irmã, ele está de cabeça para baixo. Mas a gente sabe que o que a Bíblia fala é que, infelizmente, as coisas vão piorar nesse sentido. Não é só a degradação da família e dos conceitos que Cristo nos deixou. É muitas outras coisas. A perseguição. Hoje nós temos liberdade de falar aqui de Cristo. Hoje nós temos liberdade de andar com a nossa Bíblia, enfim. Ter a liberdade de ir para a nossa igreja. Ou simplesmente chegar lá na praça pública hoje e ler a palavra de Deus. Mas e quando chegar o tempo que nós não vamos conseguir mais fazer isso? Tá, pastor, mas você está sendo radical. Não estamos longe, irmão. Então não espere
para amanhã. Não espere que as coisas ruins comecem a acontecer com você e você tenha que vir para Cristo através da dor. Venha pelo amor. Jesus Cristo é amor. E Ele nos mostrou através do seu caráter aqui nessa terra a humildade, a obediência, mas principalmente Cristo nos mostrou a nós lidarmos com situações e olhar sempre para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo nos ensina. Em certo momento o jovem chegou para ele, seu discípulo, assim: Paulo, eu quero estar com você, eu quero ser igual a você, eu quero ser como você. E ele disse para esse discípulo assim: não, seja imitador de Cristo, como eu sou. Eu sou falho, eu sou pecador, mas aquele que eu sigo, esse sim nós devemos imitar. Então venha comigo, vamos nessa caminhada. Talvez você que esteja aí, esteja pensando assim: mas eu já me frustrei com tantas pessoas, tantas pessoas que tinham um caráter desonesto, tantas pessoas que fizeram tantas coisas erradas e que me magoaram. Hoje eu não estou na igreja, hoje eu não estou no caminho de Cristo por causa dessas pessoas. Esqueça essas pessoas, olhe para Cristo. Ah, mas aquela pessoa lá, ela está sempre na igreja, ela dá um mau testemunho. Problema dela, meu irmão. Nós devemos seguir a Cristo. Nós temos que ter a marca de Cristo. Ele é o único que nós podemos imitar. E a palavra cristão justamente diz isso: ser imitador de Cristo, ser filho de Cristo. Então, não fique com vergonha de voltar. Pastor, mas eu me converti em tal igreja e eu não tenho coragem hoje de voltar àquele lugar. Irmão, procure um lugar para você estar. Nós estamos aqui na comunidade Reino Vivo. Esse programa não é um programa para nós simplesmente convidar para você vir, não, mas é algo para a gente fazer aqui como evangelismo. Claro que eu quero que você esteja na minha igreja, mas se for numa outra que tenha o caráter de Cristo, amém? Nós estamos aqui na comunidade Reino Vivo e nós te convidamos. Se você quiser vir hoje, nós temos culto quarta-feira forte. Eu vou deixar aqui o meu Facebook também, tem o Facebook da rádio. Se deixar um recado, nós estaremos orando por você. Só para finalizar, não sei se nós temos horário ainda. Amém, pode concluir, pastor. Amém? Sinta-se à vontade. Vou concluir aqui. Então, voltando aqui para essa parábola, só para finalizar, onde Cristo, no versículo 12, diz: e se tratando das coisas terrenas, não credes, como eu crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão foi aquele que desceu, e saber que o Filho do Homem está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos pediu uma resposta para Cristo e ele não teve. Aliás, ele teve a resposta, mas ele não teve a resposta que ele queria, porque ele não entendeu. E nós somos assim, às vezes a gente não entende as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não cremos muitas vezes nas coisas espirituais, nós cremos nas coisas carnais. E nós devemos olhar para as coisas espirituais. Talvez uma pessoa esteja orando por você, talvez uma pessoa muito amiga sua, um parente, e você não se dá conta de tantas coisas que têm acontecido, e você acha que é um acaso, você acha que é uma coincidência, você acha que, não, isso aconteceu porque eu tenho sorte. Muitas pessoas falam isso pra gente. Assim, pastor, eu tenho sorte. Tá, mas será que a sorte existe mesmo? Será que não tem alguém orando por você? Será que a mão de Deus não está sobre você, mesmo você não merecendo? Eu tenho feito muita coisa errada, irmão. Não estou aqui pregando para você, não estou compartilhando essa live aqui para falar de você, não. Eu estou falando de mim. Porque eu era assim, como esse jovem rico ou como Nicodemos. Não entendi as coisas de Deus. Então, às vezes, é muito fácil a gente criticar o pastor, a gente criticar a igreja, ou aquelas pessoas que estão fazendo. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou fazendo aquilo que Cristo me incumbiu? Falar de Cristo não é fácil. Às vezes num grupo de amigos é melhor fazer uma piadinha do que falar de Jesus. Porque o assunto de Jesus é chato. Eu falava muito isso. Mas
Mas estar na presença de Cristo, viver com Cristo, ou ter um caráter cristão, não é fácil. Mas eu te convido. Hoje talvez chegou o momento de você, depois de ter ouvido essa live, ou essa parte aqui na Conexão Up, de voltar, retroceder, talvez voltar lá onde que você começou, talvez voltar e recomeçar a sua vida com Deus, talvez ter a humildade que Cristo teve, ou tem, de poder retroceder e falar assim, não, eu errei, e Cristo está disposto a te perdoar. Amém? Eu queria fazer uma oração a vocês que estão aí na live. Amém? Para a gente poder finalizar. Amém? Vamos. Temos aqui o copo com água. Amém? Pega um copo com água aí na sua casa, no seu trabalho. Vamos orar agora. Eu tenho um pouquinho aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço a bênção agora, Senhor, através desse copo com água aqui que nós estamos. Pai, não é água benta, não é nada disso. Nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor possa agir através dessa água que vamos tomar agora, ou através dessas pessoas que estão linkadas aqui no Facebook Tocando Céu, através da rádio Conexão Up. Senhor Deus, abençoe a vida deles. Pai, abençoe, Senhor, as pessoas que estão passando por dificuldade. Nós temos tantas pessoas colocando aqui que estão com dificuldade, estão passando por problemas talvez de saúde. Senhor, abençoa a vida deles, Pai. Tá? Pai, perdoa tantas coisas erradas que fizemos e que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa, Pai, através não somente dessa oração, mas que o Senhor possa mostrar para essas pessoas que o Senhor ainda pode fazer muitas coisas na nossa vida. Senhor, eu peço a bênção, eu peço que o Senhor possa mostrar e que possa realmente fazer acontecer na vida de cada um que está aí. Tantas situações que estão acontecendo com essas pessoas. Nós pedimos a Tua direção, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer a diferença. E que o Senhor possa, Pai, mostrar a eles que talvez é tempo de recomeçar, que é tempo de voltar, que é tempo de retomar essa caminhada contigo. Pai, eu te agradeço e te peço que o Senhor possa agir, não só aqui no nosso trabalho, não só na nossa vida espiritual, mas que o Senhor possa agir na nossa vida ministerial. Pai, eu peço a bênção, Pai, para nossa igreja, eu peço a bênção para o pastor Anderson, a pastora Gra, todos os pastores auxiliares que estão aqui no trabalho com a gente, todos os membros aqui e todas as pessoas que estão agora linkadas aí. Meu irmão, minha irmã, a autoridade está sobre você. Nós devemos agir, nós devemos colocar nossa autoridade. Cristo nos deu autoridade de poder orar, de poder profetizar através das pessoas, mas essa autoridade está sobre você. Então não aceite. Desculpe, não aceite. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa trabalhar no dia a dia, não só no seu trabalho, que Deus possa agir aí na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, que Deus possa abençoar a sua empresa, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, da sua família e a todos nós. Yara, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, pastor, por mais essa sua vinda aqui, agora ao vivo através do Facebook. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família e que os desejos do seu coração sejam atendidos, porque Deus ouve a oração de um justo. Gente, beijo no coração, que a paz do Senhor Jesus possa estar no seu coração. Desculpe aqui se eu não te atendi, se muitas pessoas que estão aqui linkadas com a gente eu não respondi. Depois a gente vai orar e falar. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração. Nós estaremos orando e intercedendo por vocês. Amém? Eu deixo aqui o meu telefone, é o 4599216237. Tem o Facebook aqui Tocando Céu, também tem lá, se você quiser fazer um comentário e pedir oração, já falei. Mas
pode ligar para mim, nós estamos aqui sempre orando por você e pedindo para que Deus possa derramar chuva de bênção na vida de todos. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus e nós nos vemos por aí. Valeu, gente, tudo de bom.